Esses dias eu estava vendo um vídeo do pastor T.D. Jakes, e ele falando, né, que a nossa vida é como se fosse uma caixa. Então, se a gente vai só guardando, só guardando, só guardando, e não... E é lógico, a gente tem que saber as pessoas que a gente fala, e a gente tem que ter a consciência das pessoas das quais a gente está falando, né? Tem que falar para pessoas certas, no caso. E se a Exatamente. gente vai só colocando na caixa, chega uma hora que a caixa está Rebenta. Tão cheia que está. Agora, se a gente pega e alivia esse fardo com certas pessoas, às vezes a gente mesmo, através da presença de Deus, a gente mesmo acaba se curando. É mesmo. Deus nos dá esse bálsamo da gente mesmo se curar. É isso. Porque a gente compartilhou alguma coisa com outros. E às vezes outras pessoas podem estar passando pela mesma situação e falar, nossa, como é que eu posso sair disso? Nossa, como é que eu posso sair dessa situação? Eu não vejo escapatória. Eu não vejo uma saída, né? E muitas vezes Deus acaba colocando pessoas que já passaram por isso. Até uma situação que aconteceu esses dias, a gente está conversando com um rapaz e esse rapaz, ele passa por depressão. E eu passei por uma situação igual. Deus deu uma certa palavra de sabedoria para a gente ministrar na vida daquele jovem, né? E aquele jovem, graças a Deus, está firme com Cristo, cada dia mais se firmando, está se amadurecendo nos caminhos do Senhor, mas a experiência a qual a gente passou, a experiência a qual eu passei junto com a minha esposa, Deus deu esse tipo de sabedoria para a gente transferir essa experiência para outras vidas, né? E muitas vezes é isso, né? Estou contando teu testemunho aqui, outras pessoas falam, nossa, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso sair disso? Porque a pressão, a carga é tão grande. A carga no mundo, Sim. A carga do mundo que o mundo impõe é uma carga grande. Exato, e às vezes a pessoa não sabe como sair. E hoje tu tem resposta disso. Então, coisas que eu anotei aqui. Da sua história. A sua história teve um propósito, que foi o seu início da vinda para cá. Mudança de pensamento, mudança de vida, mudança de hábitos. Experiência que Deus te fez adquirir através dessa experiência que você teve, né? E perdão. Que Deus veio te perdoar através de situações que aconteceram que, através do batismo, através de você mesmo, de você querer mudança, Deus te perdoou, né? Amém. Assim foi. Eu tinha falado acerca de 2 anos, não é? Depois da minha conversão, finalmente batizei-me, não é? Mas eu queria fazer aqui um breve parênteses de algo que eu acho também muito importante, que eu queria falar aqui também. Vou parar aqui um bocadinho e vou ir um bocadinho atrás. Eu, nessa altura, já quando eu tinha a viagem já programada para a Venezuela, depois da minha separação, a minha tristeza era tão grande. Quando eu tinha os meus dias de folga, eram durante a semana, eu trabalhava ao fim de semana, era óbvio, eu ficava sozinha, não era? E sempre que tinha a folga, eu ia para uma igreja católica que fica aqui perto, na região de Agda. Aquela igreja durante a semana permanecia fechada, a porta da frente, a porta para o público, permanecia fechada, mas tinha sempre ao lado uma pequena portita onde quem quisesse entrar podia estar lá a rezar, não é? Ou que quisesse sentar-se lá um bocadinho podia entrar. Então havia sempre aquela pequena portita na igreja. E eu ia para lá, sentava-me ali, sentia uma paz inexplicável naquela igreja. Era uma igreja católica que tinha, como era óbvio, cheio de santos por aqui, por acolá, mas para mim isso não era impedimento algum. Eu sentava-me ali e começava de uma maneira inexplicável a falar com Deus. Eu só me punha lá a chorar. Eu era a única, porque eram poucas as pessoas que entravam e quem entrava eram normalmente as pessoas idosas e entravam só um bocadinho e saíam. Eu era a única ali sentada e eu às vezes podia estar aí. Podia dizer que às vezes 1 hora, 1h30, às vezes até 2 horas. Eu começava a dizer tudo para Deus. Deus, tira-me esta dor que eu tenho. Perdoa-me por fazer sofrer o meu marido como estou a fazer sofrer agora. Eu vou para a Venezuela, eu vou ter com os meus pais. Eu peço que tu me ajudes lá na Venezuela, que tu coloques pessoas boas lá, pessoas que tenham boas intenções comigo, pessoas que me ajudem, pessoas que sejam positivas, que me deem talvez um empurrão, se eu não quiser ir para frente, que me deem um empurrão a
desde o ponto de vista positivo, quero que ponha as pessoas boas lá no meu caminho, lá na Venezuela. E cada semana que eu tinha a minha folga, eu ia para lá. Eu não ia para outro lugar. A minha tristeza era tanta e por maneira incrível, porque era algo que eu me sentia, e isto é incrível. Eu sentia, quando eu saía daquela igreja, eu saía com uma paz dentro de mim, mas depois chegava a casa e voltava aquela tristeza novamente. Mas eu disse, eu sinto-me também ir àquele lugar. Eu chegava na semana seguinte, quando eu tinha folga, e tornava a ir lá outra vez. Falava outra vez com Deus. E aí que eu começava a falar com Deus, começavam a vir as lágrimas, começava eu outra vez a chorar, a dizer a mesma coisa. Talvez Deus estava cansado já de ouvir-me sempre, a cada semana eu dizer a mesma coisa. Eu ponho pessoas boas lá, que tudo corra bem lá, eu vou para a Venezuela, cuida de mim lá. Era estas minhas palavras que eu cada semana, até ir-me embora, até o dia que me fui embora, eu fazia isto. Eu ia àquela igreja, eu esperava que não tivesse lá ninguém, se tivesse lá alguém eu dava assim uma volta, esperava que saíssem, para eu ficar sozinha lá. E eu até às vezes dizia, será que aqui a câmara, que aquele padre me esteja a ver? Está a dizer, esta maluca vem para cá todas as semanas e se põe aqui a chorar sozinha. Mas era o que eu fazia, porque todas as semanas que eu saía de lá, eu saía aliviada dentro de mim, no meio de toda a tristeza e a dor que eu sentia. E como aquilo fazia-me sentir bem, eu não me explicava, porque mesmo que eu falava aí com Deus, mas eu pensava, Deus está tão longe aqui de mim, Ele está tão longe. De certa maneira, quando o Espírito Santo não está em ti, tu sentes sempre a Deus longe. Tu estás a falar, fala. Eu não sabia por que eu falava. De certa maneira, eu sabia que Deus podia estar-me a ouvir. Eu disse, será que me está a ouvir? Será que não? O que eu sei é que eu me sinto bem. E era isso que eu pensava. Eu só sei que me sinto bem. Por isso Deus deve estar-me a ouvir, dizia eu. Que Deus tem tanta coisa, tanto assunto por resolver, vai estar pendente de mim. E eu sentia, pronto, eu sinto esta paz dentro de mim, sinto este alívio dentro de mim, faz-me sentir bem. E eu disse, pronto, se me faz sentir bem, eu continuava a ir todas as semanas. Mas Deus, claro, que Ele ouvia. Não é? Só que nós, quando não temos o Espírito Santo, quando não temos a Deus conosco, nós nos sentimos sempre abandonados, né, gente? Sempre abandonado. E isso foi até ir então para a Venezuela. Depois aconteceu tudo o que eu já contei anteriormente. Pronto, então quando chega o batismo, que foi, como eu já tinha dito, foi 2 anos depois da minha conversão, foi em janeiro de 2019, eu não imaginava que iria vir para a minha vida naquela altura, naquele ano. Em fevereiro desse mesmo ano, o meu único irmão, só éramos eu e o meu irmão, mais ou menos por altura do carnaval, ele sai com um cunhado dele a uma festa que havia aí aquela festa que costumavam fazer do carnaval. E ele sai nessa noite para essa festa. E aí então ele ia encontrar-se com o filho dele, que ele tinha um filho nessa altura, que é o Ricardo. Ele tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, o seu filho. E ele nessa festa ia encontrar-se com a mãe do filho e ia encontrar-se com o filho dele, que é o Ricardo. Quando ele sai por a porta, eu só disse que o sangue de Cristo cubra a vida do meu irmão. Ele teve um acidente nessa noite, um carro o atropelou, porque ele e o cunhado estavam a seguir esse carro, porque o carro parece que ele tinha batido no carro dele, depois ele tinha fugido. Pronto, parece que houve aí um desacordo a nível com o carro que ele bateu, e então começaram a perseguir a este indivíduo. Até hoje eu não sei quem é, começaram a persegui-lo, como era de noite, e a delinquência em Venezuela, como já todos nós sabemos, é bastante perigosa, pois talvez aquela pessoa sentisse que a melhor ia ser roubada, e por o que eu soube, porque eu não estava aí, obviamente, por aquilo que o cunhado dele me contou, ele se meteu à frente do carro, tipo para que ele parasse. Ele nunca se baixou do carro, ele não parou, e atropelou o meu irmão. E o meu irmão morre nessa noite. De certa maneira, não sei se Deus já me tinha preparado. Quando eu pois não tinha dito esta parte, eu começo a fazer jejum para o meu irmão 6 meses antes de ocorrer aquilo. Como eu via tudo o que Deus estava a fazer na minha vida, tudo o que
Deus me curou, tudo o que Ele começou a fazer comigo. Eu disse, se Deus está a fazer comigo, Ele pode fazer com o meu irmão. O meu irmão não era crente, ele não queria ir à igreja, eu lhe convidava a ir à igreja, mas ele não ia. E então eu começo a fazer um jejum para o meu irmão 6 meses antes. Eu estive durante 6 meses a fazer este jejum todas as semanas por o meu irmão para que houvesse uma conversão na vida dele para Deus. E durante esse tempo que eu estou a fazer este jejum por ele, por aquilo que me foi contado pela namorada, eles em casa da sua mãe, da mãe dela, se reconciliaram com Jesus. Eles fizeram essa oração por um pastor que estava na casa dela. E eles, os dois, tanto um como o outro, meu irmão e essa namoradita que ele tinha, não era? Essa amiga que ele tinha, porque ele já não estava com a mãe do filho. E então eles fizeram essa oração para reconciliar-se com o Senhor, para que aceitassem a Jesus e se reconciliassem com Ele. E ele fez essa oração, tanto um como o outro. E eu não sabia disso. Isto foi durante o tempo que eu tive a fazer este jejum para o meu irmão. Mas eu não sei disso. Isso foi em novembro e o acidente que ele teve foi em fevereiro, pois. Foi praticamente 3 meses depois, certo? O meu irmão tem este acidente. Já quando me avisam, ele já tinha falecido. Pois, como é óbvio, ver o meu único irmão. Aí eu fui vê-lo e eu disse para Deus naquele momento: pronto, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Na minha vida, a partir de agora, se tu queres que eu regresse para Portugal, eu vou regressar. Isto é um antes e um depois. Eu sei que a partir deste momento tudo mudou para mim. E estou falando com meu irmão. Às vezes é uma coisinha que Deus ainda tá nos curando, né? E a gente sempre pensa que a gente já tá curado, a gente sempre pensa que tem coisa que a gente já superou. Que já superou. E não. A gente só sabe que vai estar 100% quando estiver no céu, né? Até então ainda há muita coisa a ser curada. Você nem imagina o que foi ver meu irmão aí. Nem imagina o que foi para mim. É que ao menos se eu tivesse outro irmão, não era? Eu, Olivia, tinha outro irmão. Era o meu único irmão, né? E era um irmão com quem eu me dava muito bem. Éramos muito unidos os dois. Não foi fácil para mim isso. Ele ainda demorou uma hora no hospital. Só que os médicos disseram que não. O traumatismo que ele teve foi muito grande. E disseram que o viram a derramar lágrimas. O meu sobrinho esteve aí com ele e ele é que disse que ele via lágrimas correrem por o olho. Deus despertou um tempo antes, né? Para fazer esse jejum por ele, né? Não por outra pessoa, mas especialmente por ele. Podia ser pelos seus pais, até pelo sobrinho, mas não foi especialmente. É aquilo que a gente tava falando, a gente não entende o porquê, né? E nem para quê. Mas Deus, ele tem os meios dele de trabalhar. E muitas vezes, nesse meio dele de trabalhar, a gente fala, para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Né? Só que a nossa mente é limitada. A gente não sabe o dia de amanhã. Só que Deus, ele sabe, ele sabe o nosso passado, sabe o nosso presente e sabe o nosso futuro. Coisa que a gente nunca nem imaginou, né? Deus sabe, já tem noção do que vai acontecer. Amém, é verdade. Tem até um hino que fala, né? Coisas maiores virão, mais acontecerão. A gente não imagina o que Deus vai fazer. E realmente, a nossa mente é tão limitada. Não, nós somos tão limitados, nós nem... Nossa mente não consegue imaginar. Nem por aí uma pessoa imagina, nem por aí. Nem por aí. Bom, então, mas eu, nessa semana antes de acontecer este acidente ao meu irmão, eu sei que eu levantei-me numa madrugada, mas foi uma coisa assim que é como que se alguém me tivesse tirado da cama. E eu só me lembro, era mesmo de madrugada, ainda estava de noite.
Eu estava a dormir. Eu sei que eu acordo muito repentinamente e só sei que me coloquei no chão de joelhos e comecei a clamar, dizendo que a alma do meu irmão seja para salvação e não para perdição. E eu sei que eu repeti isto várias vezes, em várias oportunidades, nesta mesma noite. Que a alma do meu irmão seja para salvação e não para perdição. E eu orando dizia isto. Depois terminei, fui para a cama, adormeci. Depois, o outro dia, passado alguns dias, ainda nesta semana antes, eu estava a fazer um jejum. E nesse jejum eu vi numa visão, assim, uma coisa que passou na minha cabeça muito rapidamente. Eu estava orando nesse momento. Eu lembro-me que eu estava sentada na cozinha e de repente passa-me uma visão muito repentina na minha mente. E o que eu vi nessa visão? Eu via uns pés, via uns chinelos, aqueles chinelos que se usam, como é que se diz? Uma sandália, isso, uma sandália daquelas romanas que vinham assim, que se pagavam. Ah, sim, de amarelo, né? Até cá acima, e vi uma bata branca. Mas eu não conseguia olhar para cima, eu só olhava até certo ponto. E eu estava tentando tocar os pés, mas uma coisa, um desespero por tocar os pés. E esse era Jesus. E era uma coisa que eu sentia, eu quero tocar os seus pés. Nisso que eu estou a tocar os pés de Jesus, entra o meu irmão a dizer-me qualquer coisa. Isto foi apenas uns dias antes. O acidente do meu irmão ocorreu um sábado e isto foi tipo uma terça-feira antes, esta mesma semana. E o meu irmão tira-me assim e eu disse, ai, o meu irmão tinha que aparecer mesmo agora, que eu estava a ter esta visão tão linda. E eu disse, ai Senhor, eu quero voltar a ter esta visão contigo, aos teus pés. O que eu entendi muito depois que tinha acontecido este acidente, o que eu entendi? Que Jesus queria que eu tivesse os seus pés, que eu não me esquecesse, mas que tivesse os seus pés, por aquilo que estava prestes a acontecer e que eu não imaginava. E então, pois, eu tive que enfrentar tudo isto cá sozinha, porque os meus pais tinham regressado cá para Portugal. E eu fiquei lá sozinha em Venezuela porque não tínhamos lá família. O meu irmão, a nível de família, só tinha a mim. Mas da maneira como o acidente foi, não é? Que foi um homicídio, não é? Foi considerado um homicídio, porque ele foi atropelado por essa pessoa que até hoje nunca soubemos quem foi. Então o fiscal, naquela altura, eu estava a pedir que ele não, que era da vontade dos meus pais, que ele não fosse enterrado lá. A minha mãe queria ter, de certa maneira, algo dele, algo do meu irmão cá. Então eu disse que ele não iria ser enterrado, que eu queria trazer nem que fosse a cinza do meu irmão para cá. E o fiscal não estava a permitir que eu fizesse isso, porque tinha sido um homicídio e tinham que ver o que aconteceu, tinham que ver quem é que foi. Total que a pessoa parece que foi uma pessoa de dinheiro, que tinha certa influência e nunca encontramos quem foi, nunca ninguém nos disse quem foi. Parece que a pessoa, entretanto, saiu da Venezuela, saiu do país, tipo para talvez não ser acusado. Eu deixei aquilo por aí, não fiz mais nada. Eu disse, não vai ser ele que me vai devolver a vida ao meu irmão. O fiscal não me estava a deixar fazer isso, ele dizia que tinha que ser enterrado. Quando eu levei aquela casa que se encargam do preparativo para... o necrotério. Sim, que se ia encargar de preparar o meu irmão, o que eu fiz? Eu disse-lhe para que o preparassem para que ele conseguisse o corpo conseguisse não entrar em decomposição tão rápido. Para que ele pudesse durar um pouco mais de tempo, porque eu não sabia em si o tempo que me ia demorar eu conseguir fazer trazer a cinza, fazer o que se chama cá a cremação. Era a única hipótese que eu estava a encontrar. Mas isto foi por desejo da minha mãe, não é? Porque trazer o corpo para cá era algo que era muito custoso, custava muito dinheiro, era muito mais papéis. E o que me recomendaram por parte do consulado de Portugal, que depois o consulado ligou para mim lá,
E eu disse-lhe, e eles me aconselharam que entre o corpo e a cinza, que era melhor trazer a cinza, porque trazendo o corpo era um processo que iria demorar mais tempo, era mais complicado e muito mais custoso. Iria ser muito dinheiro. E então, nós optamos, então, optei por isso. Só que quem dava o permisso para isso era o fiscal. Se o fiscal não dava a permissão, eu não podia fazer nada. Entretanto, a família também do Ricardo, do filho dele, começaram a meter-me pressão que tinha que o enterrar. Ele ficou, durante todo o tempo, ele ficou nas câmaras do hospital, poder, entretanto, que se ia decidir. Só que naquela altura a luz falhou muito, falhava muitas vezes e havia um pouco de problemas a nível para poder manter as câmaras a funcionar corretamente. Graças a Deus consegui que tudo estivesse em ordem. Eu ia regularmente a ver que o corpo do meu irmão estivesse em ordem, tudo em ordem. Mas o que me estava a ser realmente difícil era o fiscal não estar a permitir que eu pudesse cremar o meu irmão. O meu pastor da igreja que eu frequentava, começou a dizer-me: Sónia, eu vou fazer um jejum por o teu irmão. Vou fazer um jejum por tudo isto que está acontecendo. E eu perguntei-lhe: é preciso que eu também faça o jejum? Ele disse: não te preocupes, tu já tens bastante com o que tens, eu vou fazer um jejum. E ele teve a fazer um jejum durante 7 dias. Durante o pastor teve a fazer esse jejum, as irmãs da igreja ficavam comigo em casa para que eu não ficasse sozinha. Elas tinham tanta pena de mim. E foi ficando sempre alguma irmã comigo durante a noite lá em casa. E então o que é que nós fazíamos à noite? Nós nos reuníamos com uma outra família, vizinhos que também eram evangélicos, e íamos para lá e começávamos a orar. Começávamos a orar para que tudo isto se resolvesse, porque ele ainda estava na câmara lá do hospital. Frigorífico grande, sabe? Sim. Para mantê-lo. Para manter a integridade do corpo, não era? E nós todas as noites íamos e orávamos sempre juntas, nós não estávamos de mãos cruzadas. Eu não podia estar de mãos cruzadas, não? Eu não tinha paz. Entretanto, tudo isso não se resolvesse, não havia paz dentro de mim, não tinha paz. E então estávamos continuamente orando, continuamente pedindo ao Senhor que nos ajudasse. Entretanto, o pastor termina de fazer jejum e diz assim para mim: Sónia, não te preocupes, que Deus vai te dar o livramento de tudo isto. Mantém-te confiante, confia no Senhor, acredita em tudo o que Ele vai fazer e tu vais ver que a mão de Deus está contigo. Nisto continuávamos, nós orando, continuávamos. Iam-se passando os dias, iam-se passando as semanas, tudo continuava na mesma. Eu ia ter com o fiscal, tratar de convencê-lo de todas as maneiras, ele não estava permitido. Parece que o fiscal era um homem bastante duro de caráter, por o que me diziam, quem eu conhecia. E eu tratei de todas as maneiras de falar com ele, a dizer-lhe que os meus pais estavam cá em Portugal, que era a vontade da minha mãe poder levar, nem que for a cinza dele, que por favor deixasse. E não maneira. Ele não acedia, ele não aceitava de maneira nenhuma. Pronto, ok. Eu continuava na luta, eu continuava indo lá, ele não aceitava, não havia, eu ia a outras fontes, buscando outro lugar, em outro sítio que me pudessem ajudar. O hospital dizia-me: então o que é que vai resolver? Ele ainda continua, já passou uma semana, já passaram 2 semanas, e ainda continua estando cá. Entretanto, continua a haver pressão da família, da parte que era a mulher dele, de que ele disse-me, o cunhado que estava com ele essa noite: se tu não te decidires a enterrar o teu irmão, eu já falei com o coveiro, eu vou e vamos lá enterrar. E então eu disse-lhe: se tu chegares a tocar no meu irmão, então aí acho que vais ter problemas comigo, porque a única família do meu irmão sou eu, e só vais passar por cima de mim a fazer isso. Nem se te ocorre. Olha, eu senti uma coisa do diabo mesmo, querer tirar uma paz de uma maneira. Eu comecei a orar, eu comecei a intensificar, comecei a falar com meu irmão: olha, isto, por favor, vamos intensificar, mas o diabo não se vai sair com a sua. Entretanto, ele não fez nada, né? Não fez nada, não conseguiu fazer nada. Já nisto haviam passado 3 semanas. E eu ainda com esta aflição toda. Os meus pais, depois a ligarem daqui, perguntaram-me o que é que se passa.
o que é que se passa, e eu a tratar de acalmá-los, a tratar sempre de tranquilizá-los, a tratar que sempre estivessem tranquilos, de dar um maior conforto para a minha mãe e para o meu pai. O meu pai e a minha mãe, o meu pai eu nunca vi, na vida que eu tenho, eu nunca vi o meu pai chorar. O meu pai era daquele homem sempre tão... Sou um homem Rígido. rígido, não vou chorar. O meu pai chorava comigo ao telefone. Isso era o que me doía-me tanto. Minha mãe, pois também. E então eu tratava sempre de não dizer-lhe tudo. Eu só contava aquilo, mas disse, não se preocupem, eu estou a tratar de tudo, não te preocupem. Eu sempre a tratar de acalmá-los. Mientras que a família ligavam para eles e começavam a dizer coisas, que a Sônia, que está a fazer isto, que está a fazer aquilo, que não está a deixar que o Paulo seja enterrado, que ela está a dificultar todas as coisas, e aquilo era uma coisa terrível para os meus pais, porque estavam aqui, não podiam fazer nada. Sim. A que estava a dar a frente tudo a isto fui eu lá, não é? Era eu lá sozinha. Eu disse, Senhor, eu não estou a aguentar com isto. Já se han passado 3 semanas, Senhor, isto tudo está assim. Senhor, ajuda-me, eu não estou a aguentar isto. Senhor, dá uma solução a tudo isto. Mas nisto, sempre orando com os irmãos. Não houve uma noite que me deixassem sozinha, nenhuma noite. Nunca fiquei sozinha. Dou graças a Deus por eles. E sempre orávamos, sempre clavávamos. Senhor, eu levantava-me da madrugada, Senhor, ajuda-me. Não estou a conseguir, já vai ser quase um mês em tudo isto. Está sendo uma agonia para mim. Eu não estou a sentir paz, meu Deus, não estou a sentir paz. Mas o pastor dizia-me, Sônia, tranquila, que Deus vai te dar a vitória. Tu confias em Deus? Ele disse, confio. Então, tranquila. Nisto chegou um mês. O hospital ligou para mim e disse, Sônia, não conseguimos ter mais este corpo aqui. Ele tem que sair, tem que decidir. E eu disse, por favor, dê-me mais um tempo. Por favor, eu peço-lhe. Eu, com a diretora do hospital, eu peço-lhe, por favor, dê-me mais um pouco de tempo, até eu poder resolver isto. Por favor, ponha-se no meu lugar. E ela compreendeu, disse-me também, não vamos esperar. Chegou já um mês, passado uns dias de eu estar no hospital, de ter falado com a diretora, passou-se uns dias só. Quando o cunhado do meu irmão liga para mim, um cunhado não, ela, a mãe do Ricardo, liga para mim e disse-me, Sônia, nós podemos ir lá à tua casa? E eu pensei assim, já me vão vir chatear a cabeça, né? Era o que eu pensava. Já me vão vir chatear a cabeça. Eu disse, sim, podem vir. Eu disse, podem vir. Quando eu digo depois para a minha irmã, vamos orar porque isto já me vão vir a chatear aqui a cabeça. E eu vou passar no carrete com ele. Eu já estava como estava, não é? Mas vão vir aqui a chatear e eu não vou permitir. Está amarrado o diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Começamos a orar a irmã antes que ele chegasse. A irmã que estava comigo. E a irmã que está hoje lá na minha casa. Eu precisamente ele. Passado um bocado, eles chegam lá à casa e vêm com um papel na mão. Eu li o papel em como estava assinado por o fiscal, em como estava a dar permissão para que eu fizesse aquilo que eu queria fazer. Eu, quando vi aquele papel, minha alegria foi tanta. Eu só dizia para mim adentro, obrigado. E eles diziam para mim, nós não sabemos o que aconteceu. É para mim. Nós não sabemos o que aconteceu. Eu disse, você não sabe? Não importa. Vamos lá, porque eu sei. Eu sei o que aconteceu. Eu sei em quem eu tenho acreditado. Ele foi despedido do cargo. Parece que por coisas fraudulentas que ele fez atrás. Porque parece que ele era um fiscal aí meio corrupto. Parece que foi descoberto por certas coisas que ele fez atrás. E ele parece que foi destituído do cargo. E ele dizia naquele papel que por aquele favor que ele me estava a fazer, ele queria $150. E ele esperava que o meu cunhado, que eu lhe desse o dinheiro a ele, e que ele então lhe daria o dinheiro. Eu disse, ele está a pedir $150. Vai ficar à espera deles. Eu não vou dar absolutamente nada. Porque quem fez isto não foi ele. Ele pensa que foi ele pensa que me estava a fazer um favor. Ele não fez nenhum favor. Eu para o meu cunhado. Ele não fez nenhum favor. E eles até hoje não compreendem o que aconteceu. Eu liguei aqui para os meus pais e disse, o que Deus fez por nós? Consegui queimar o meu irmão. Deus se comigo no avião.
E o meu irmão dizia muito que ele queria vir cá para Portugal com o Ricardo, estar aqui um tempo, porque as coisas na Venezuela também estavam difíceis. E eu dizia para mim, tu querias vir para cá, mas tu não imaginava como eu ia vir. E pronto, resolvi as coisas. Os meus pais marcaram a passagem para eu regressar para cá, foi nesse mesmo ano. Tudo aconteceu, já foi quase no finais de março que consegui fazer a cremação. E em agosto, finais de agosto, eu já estava viajando cá para Portugal com a cinza do meu irmão e eu só orava a Deus, Senhor, quando a minha mãe veja isto, que ela não entre Em crise, né? em crise. E eu orei tanto, oramos tanto para que minha mãe não entrasse em crise só de ver aquilo, né? É surpreendente quando vemos uma pessoa assim, real, e de repente vemos cinzas. Disse, é isto que sobrou de uma pessoa. De quem foi meu irmão, quem eu amava. Uma cinza, uma caixa de cinza. E para mim não foi fácil. Então imagina para minha mãe e eu, o meu irmão lá, oramos muito para que ao chegar cá com isso, pois não fosse um impacto, um choque para minha mãe, que ela fosse ficar. Graças a Deus ela aceitou bem, ela assimilou bem aquilo. Nós tivemos ainda cinza durante um tempo em casa. E que eu, durante a fazer um jejum, Deus mostrou-me que aquelas cinzas não podiam estar aí em casa, que tinham que ir para o lugar. E então nós levamos a cinza. Eu falei com a minha mãe, com o meu pai, a dizer-lhe aquilo, nós temos que levar esta cinza daqui. Não é o lugar desta cinza, não é cá em casa. E a minha mãe e o meu pai compreenderam e levamos então a cinza para o cemitério. Pronto, eu continuei então aqui a assistir à igreja até hoje, continuo a ir à igreja. Dou graças a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Deus mostrou claramente que eu devia de regressar para cá, para Portugal. Mas Deus sempre tem os seus planos. E sei que Deus tem os planos comigo aqui. E sou grata a Deus por tudo que fez. Eu, naquela altura, quando aconteceu aquilo ao meu irmão, eu dizia, Senhor, por que tu te levaste o meu único irmão? Era o meu único irmão. Eu estava a fazer jejum por ele, não era para que tu o levasses. Era para que tu o transformasses. Por que tu levaste o meu irmão? Era meu único irmão. Mas isto não foi em tipo de reclamar com Deus. Era só um desabafo. Eu compreendi nesse momento que às vezes nem tudo que vamos a receber de Deus vai ser bom, vai ser feliz, mas tudo é um processo. Tudo tem um propósito divino. Tudo tem um porquê. Isto foi parte do processo que eu tive de passar. O meu pastor lá na Venezuela dizia-me, Senhor, sonho que tivesse sido de ti se tu não tivesses, com tudo isto que te aconteceu, se tu não tivesse conhecido a Jesus Cristo. Eu disse, é verdade, pastor. Que tivesse sido de mim. Que tivesse sido de mim. Eu ia me afundar até o fundo. Eu não ia conseguir ter a vitória que eu tive se não tivesse a Jesus Cristo aqui comigo na minha vida. E eles estiveram comigo até o fim. Tive o seu apoio, a sua ajuda até o fim. Eu podia ver o amor de Deus através destes irmãos que estiveram comigo. O amor de Deus mesmo. Vi como Deus cuidava de mim a cada dia. E eu senti como Deus, houve momentos, oportunidades em como Deus me consolava. Eu senti alguém a passar as minhas mãos pela minha cabeça. Não senti medo nenhum. Em aqueles momentos a minha dor era tanta que eu posso lembrar-me, deitada lá na cama de uma irmã que me abriu a porta e disse, me deita aqui na minha cama. E eu fui e eu só chorava. Eu sentia a passar a minha mão pela cabeça. Não tinha medo. Obrigado, Senhor. Foi muito difícil. Não desejo a ninguém isto que passei. Mas sei que isto foi parte do processo que nós passamos na vida. Nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ser bom. Mas Deus é justiça, Deus é bondade. E Deus faz tudo. Assim como diz na palavra de Deus, tudo coopera para bem. Para aqueles que amam o Senhor e fazem a sua vontade.
E tudo que nós pensarmos na nossa carne, nós vamos pensar, Deus, tu foste um injusto. Tu louvaste o meu irmão, tu és um Deus injusto, tu és um Deus mau, mas não. Não podemos pensar no nosso entendimento humano, no nosso entendimento da carne. Pensamos que Deus é injusto, mas não. Deus não comete injustiça nenhuma, nem agora nem nunca. Porque Deus não é injusto. Deus é bom e Ele sabe por que Ele faz certas e determinadas coisas na nossa vida. E Deus vai trabalhar de uma maneira individual com cada pessoa. Deus sabe o que há de fazer com cada pessoa. E como vai fazer com que nós possamos crescer de maneira individual. Isto foi parte de um crescimento, de uma experiência que eu tive com Deus, através de Jesus, que eu nunca vou esquecer na vida. Isto vai estar comigo até que Deus me leve consigo, né? Até o final dos meus dias, eu nunca vou esquecer disto. E sempre há momentos em que às vezes me sinto tão fraca, às vezes sinto como a minha fé, mas eu começo a pensar nisto tudo. Tudo que Deus fez, ainda coisa que eu ainda nem sequer falei aqui, não é? São coisas que Deus vai fazendo conosco, como Deus nos vai tocar. Uma coisa tão maravilhosa que eu até hoje não me arrependo. Não me arrependo. E a passagem que eu queria compartilhar, não era? Aqui com todos, que é em João 8, capítulo 8, acerca da mulher adúltera, onde diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentou-se e os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E então ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu, também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu me identificava com esta mulher adúltera, mas graças a Deus hoje sou uma mulher transformada pelo poder do Espírito Santo. E dou graças a Deus por tudo que fez comigo, não me arrependo nem um só dia. Toda mudança, toda transformação, né? Tudo que Deus fez. Sim. Ô, Sônia, faz uma oração pra gente, pra gente encerrar esse podcast maravilhoso com esse testemunho espetacular, né? De vida que Deus te deu, para que outras vidas sejam transformadas através do seu testemunho. Amém. E muitas pessoas, acredito eu, que estejam sendo curadas através do seu testemunho, né? Através de percas, através de reestruturação de vidas, através de mudanças de pensamentos, né? No caso de pessoas que estejam pensando se suicidar por problemas que acham que não vão conseguir resolver. Através do testemunho, acredito eu, que muitas pessoas estão sendo transformadas também. Amém, glória Então, a faz Deus. uma oração pra gente. Sim, claro que sim. Senhor bendito Deus e Pai querido, Senhor, nós queremos, Senhor, exaltar o Teu grande nome, Senhor, nós queremos louvar-te, Senhor. Através do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós queremos agradecer-te por tudo, Senhor, que Tu tens feito na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque o teu amor, Senhor, nos transformou. O teu poder, a tua graça, Senhor, nos transformou, Senhor. Obrigado por tudo o que tu fizeste. E que assim como tu fizeste em mim, Senhor, assim como tu tens feito, Senhor, em todos os meus irmãos, no mundo inteiro, que assim possa fazer, Senhor, por aquele que ainda não te conhece, por aquele que ainda, Senhor, não conhece do teu amor, não conhece das tuas misericórdias, Senhor. Pois sem ti, Senhor, a nossa vida não é nada, Senhor. Sem ti, Senhor, somos vazios, Senhor, em todo sentido. Se te temos a ti, Senhor, temos tudo, mas se não te temos a ti, Senhor, nas nossas vidas não temos nada, Senhor. Mesmo que tenhamos riqueza, mesmo que tenhamos um bom trabalho, mesmo que tenhamos, Senhor, uma vida que aparentemente seja boa neste mundo, Senhor. Mas tendo-te a ti, Senhor, temos toda a riqueza deste mundo. Senhor, obrigado pela salvação da minha alma. Obrigado pela salvação, Senhor, de todos os meus irmãos em Cristo, Senhor. Eu te louvo e te glorifico, Senhor. Te dou toda a honra e toda a glória. Que somente, Senhor, tu mereces e que somente tu és digno, Senhor. Continua, Senhor, obrando na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor. Continua, Senhor, operando para que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, teu amado Filho. Eu oro, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nome que é sobre todo nome, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. E é isso aí, pessoal. Você que foi edificado através deste testemunho, já deixa seu like, comenta, compartilha, amém, né? E que Deus venha abençoar a sua vida, assim como abençoou a nossa vida aqui. Então, um grande abraço a todos.